Hoje a gente veio trazer para vocês, finalmente, o veredito do desafio de 2 anos de namoro. E se você ainda não assistiu o desafio, antes de assistir esse vídeo daqui, dá um pulinho lá no vídeo que a gente faz o desafio, que vai estar aqui nos cards, para poder assistir e depois volta pra cá. Não deixa de assistir esse também não. Não deixe não, viu? Antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrevendo aí, ativando esse sininho aqui embaixo. Tem muito vídeo já lançado e terão outros, viu? Seguinte, esse vídeo de hoje a gente vai dividir aí pra não ficar muito, bagunçado. Pra gente não ficar um falando em cima da fala do outro, assim, e deixar vocês confusos. Exatamente. Então, cada um vai falar o que achou do livro, certo? O que o livro trouxe, talvez de ensinamentos também. E, por fim, vai dizer o veredito se gostou ou não gostou. Só lembrando, os livros foram... Morte no Nilo, pra mim. que eu escolhi pra ele. Isso. E O Mágico de Oz, que ele escolheu para mim. E aí, quem é que começa? Você. Vamos lá, pessoal. O que é que eu tenho para falar sobre Morte no Nilo, né? Como eu tinha dito no vídeo do desafio, eu não sou muito acostumado a ler livros que sejam de ficção, coisas desse gênero. Livros de suspense como esse aqui, mistério, desse gênero assim, eu só tinha lido Arthur Conan Doyle, né, as histórias de Sherlock Holmes. E não tinha lido nada de Agatha Christie, nem conheço outros autores, como por exemplo Sidney Sheldon, né, que é bem famosa também no gênero. Harlan Coben, né? Harlan Coben. Mas assim, foi uma experiência interessante. Ele foge ao que eu costumo ler, mas eu achei bastante interessante assim, e sem dar spoiler, para quem ainda não leu poder ler, né? Por favor, né? É importante. Sem dar o spoiler, a história é interessante, ela se desenrola no Rio Nilo, numa embarcação dentro que vai navegando ao longo do Rio Nilo. E eu achei interessante porque Agatha Christie consegue colocar... Agatha Christie é homem ou mulher? É uma mulher! Não me matem. A história se desenrola ao longo do Rio Nilo, né? Uma embarcação que vai correndo ao longo do Rio Nilo. E eu achei interessante porque Agatha Christie, ela tem uma capacidade muito grande, que eu não tinha visto em Arthur Conan Doyle, não vi nada semelhante assim, de criar um enredo de uma forma muito mais elaborada, muito mais inteligente do que qualquer outro autor que eu tenha conhecimento, assim. Ela consegue trabalhar vários personagens, digamos, tem cerca de 10, 12 personagens aqui, paralelamente, ao mesmo tempo na história. Ela consegue trabalhar esses 12 personagens e fazer com que você fique sempre levantando suspeitas do crime, quem foi que cometeu o crime, por que cometeu o crime, e sempre que você vai achando que está no caminho certo, ela vai derrubando os seus argumentos. Eu achei muito interessante isso, porque quando eu li Arthur Conan Doyle, principalmente ali O Cão dos Baskerville, antes de chegar na metade do livro, mais ou menos, eu já sabia quem era a pessoa que estava por trás do crime. Só porque eu já tinha lido os outros livros e já conhecia o método de trabalho dele, de Arthur Conan Doyle, a escrita, né? A forma de trabalhar dele deixou o crime evidente. Então, assim, depois de um tempo eu já estava tão habituado com o autor que eu já entendia como é que ele ia fazer. E Agatha Christie... Perde a graça, né? Vamos combinar. Perde a graça, né? Eu terminei o livro O Cão dos Baskerville, mas eu terminei só pra saber se eu tava certo mesmo. Mas eu já sabia, eu já tinha certeza, assim. Era aquela coisa assim que eu tinha 100% de certeza. Não era uma coisa que eu tava em dúvida, não. Ele não tinha deixado dúvida, ele tinha deixado certo já. Não que seja ruim, hein, gente? É bom, mas... Eu gosto bastante, recomendo, mas assim, comparado a Agatha Christie, isso aqui eu tenho certeza que jamais vai acontecer nos livros dela. Apesar de só ter lido esse, mas eu tenho certeza assim, que os outros livros dela mantêm essa linha, porque o estilo de escrita dela é muito sofisticado, extremamente sofisticado. E eu achei incrível, assim, porque cada página você faz assim, eu tenho certeza que é fulano. E aí quando você vira a página, justamente a pessoa que você estava pensando, ela derruba. E aí depois ela vai derrubando e você faz, não, então é fulano. E quando chega na outra página, ela derruba a outra pessoa que você está pensando. E às vezes também. Ela pega a pessoa que derrubou e levanta de novo, traz de volta. Porque você fica sem opções, você faz assim, não, já não é ninguém. Talvez apareça um outro personagem de fora da história, que seja o assassino não está aqui entre os personagens citados. E aí, de repente, ela traz de volta aquele personagem, levanta outra suspeita, e você fica, caramba, será que agora é ele? Será que agora não é? Então você jamais pode descartar nenhum dos personagens. É interessante isso, assim, nela, que foi uma coisa que me chamou bastante a atenção, porque ela não deixa margem para você descartar ninguém. Então, cada vez que ela vai adicionando elementos,
você vai ficando mais e mais em dúvida. Você nunca deixa de ter a dúvida até o final do livro. E quando chegou no final do livro, a solução que ela apresentou foi muito interessante. Assim, ela amarrou bem todas as histórias, você entende por que cada personagem agiu de certa maneira, e você... Desculpa aí os cachorros, hein? Acho que não dá nem pra escutar. Será que não? Não, dá Então não. continua. Mas enfim, né? Ela me interrompeu, mas eu achei interessante assim, porque no final ela amarra tudo e você sai satisfeito com a história, entendeu? Não é uma história que você fica chateado, isso aqui aconteceu, porque, como acontece muitas vezes em livros desse gênero, de você terminar o livro e fazer, caramba, velho, botou esse personagem aqui só pra poder terminar o livro, porque não faz o menor sentido, sabe? É como se fosse aqueles episódios de Scooby-Doo, que do nada aparece alguém que não tava na história hora nenhuma, e você fica chateado porque não é aquela pessoa que você tá suspeitando, né? E assim, só levantando aqui uma opinião minha, Agatha Christie, em nenhum momento você vê que ela tá meio que enchendo linguiça, sabe? Isso é verdade. Colocando coisa só pra ter mais páginas no livro, Não. em nenhum momento. As páginas são somente as necessárias. É como se ela estivesse cortando realmente assim toda a firula que ela faz e vai só o objetivo. E é interessante porque tem alguns pontos turísticos que realmente existem aqui. A história é ambientada num cenário real. Ela trouxe a realidade para dentro do livro, entendeu? Então, isso torna a leitura muito mais interessante porque você consegue identificar exatamente quantos dias leva o percurso, você consegue imaginar o tipo de barco, o tipo de cenário que eles estão inseridos, a vegetação, enfim, todos os elementos do cenário você consegue saber porque ela lhe ambienta na realidade. E aí, gostou ou não gostou? Bem, eu gostei de Agatha Christie. Eu gostei do estilo de escrita dela. Não é um livro Não é o seu hábito? que é meu hábito de leitura. Não é um livro que eu vou dizer assim que eu li vorazmente, apesar de ter lido Você de uma tacada leu só. muito rápido. Eu li de uma tacada só, mas não foi aquele livro assim que me prende até a alma, assim, porque não é o meu gênero. Mas para quem gosta desse gênero aqui, eu tenho certeza que é uma das melhores leituras que você vai poder fazer na sua vida é ler Agatha Christie. É obrigatório, leitura obrigatória, Ler gente. Morte no Nilo e Agatha Christie, virar um fã de carteirinha aí dela, porque ela faz jus ao sucesso e ao nome que tem até hoje. E só lembrando, esse livrinho aqui vai virar, gente, agora em novembro, se eu não me engano, de 2021, a adaptação cinematográfica. Então teremos aí a segunda adaptação dela, né? O primeiro foi... Expresso do Oriente. Exatamente, Expresso do Oriente. Então teremos agora Morte no Nilo. Estou super, mega, ultra ansiosa. E agora, vamos lá, né, para o seu livro, Mágico de Oz, que eu quero saber o que é que você achou da história. Bem, seguinte, gente, quem não leu, né, assim, realmente uma leitura que acho que todo mundo, ou pelo menos todo mundo já leu quando era criança, né? Eu li quando eu era Ou pelo criança, menos conhece o filme, Ou- conhece alguma adaptação para cinema. ou pelo menos já ouviu falar, né? Eu pelo menos já ouvi falar. Exatamente. Mas só aí lembrando, né, o livro ele vai trazer a história de uma garotinha que ela vai tá ali com os tios dela, né? Ela mora com os tios dela e de repente, do nada, um ciclone vem até o local onde eles moram e leva ela-se embora junto com a casa e com o cachorrinho dela. E aí ela vai parar num determinado local, né? Onde tem pessoas bem peculiares, bem diferentes aí. E ela vai precisar percorrer toda uma trajetória que é aí, né, onde a história vai se desenrolar, né? Esse caminho que ela vai precisar percorrer para poder voltar para a cidade dela, para os tios dela, que ela era do Kansas. Sim, mas o que é que você achou da história? Antes que ela comece a dar spoiler da história completa. Não, assim, eu só ia fica- falar isso. Eu só Tá, ia falar vai. isso. Sei. Vai, o que é que você achou da Vamos- história? Vamos lá. Como o Quero Bruno rápido. disse que o dele não era o gênero, né, preferido dele, também não é meu gênero, assim, preferido, né? Já foi muito, claro. Eu já li muito, assim, fantasia infantil juvenil, né? De vez em quando ainda leio, mas, assim, não é o meu habitual, né? Eu gosto de livros de mistério, de suspense, né? De horror, fantasia, porém uma fantasia mais adulta, né? Então, assim, eu gostei do livro, tá? Gostei, eu vou logo dizer que eu gostei. Eu não gostei, não achei extraordinária a história em si. Como o desenrolar da história, não é assim uma coisa de outro mundo, né? Inclusive, no final do livro tem um comentário que fala que teve uma adaptação cinematográfica lá em 1900 e bolinha. Uma adaptação cinematográfica onde eles entenderam que a menina, ela meio que estava sonhando. Aí eles
correlacionaram com Alice no País das Maravilhas. Gente, pelo amor de Deus, como é que a pessoa correlaciona? Alice é, assim, algo que não dá pra ser comparado a nada. Eu amo Alice no País das Maravilhas, né? E é uma fantasia infanto-juvenil. Minha preferida, sem dúvidas. Então, assim, não é uma história, ó nossa, certo? Porém, diferente de muitas fantasias infantis juvenis, você consegue extrair várias lições aqui dessa história. Isso é fato. Fato, assim, de vez em quando você se depara com uma situação que você mesmo sendo adulto, você diz, caramba, é uma reflexão para a vida. Por exemplo, resiliência. Você vê a resiliência da menina ao decorrer de toda a história. Além disso, você vê a menina sendo uma pessoa que ela é perseverante, entendeu? Ela é determinada a uma coisa e ela vai em frente, ela vai fundo até ela conseguir. Deixa eu só fazer um comentário. Porque assim, quando eu indiquei esse livro para ela, eu já li. E eu tinha lido, na época, Alice. E depois que eu acabei de ler Alice, eu fui pro Mágico de Oz. Porque eu tava nesse pensamento que os dois livros eram na mesma linha, entendeu? Assim, como se eles fossem parecidos. Eles não são parecidos. Então, assim, é uma impressão que a pessoa pode ter à primeira vista. Mas eles não são, como a Zona desse. E é uma coisa, assim... Essa coisa que ela falou, das mensagens que ele tem, eu concordo plenamente, porque eu não gostei da história. A história realmente não prende, ela não dá aquele desejo. Mas as lições que você tem aqui são tão pertinentes, assim, tão importantes, quanto uma lição que você acha num livro como O Pequeno Príncipe. Exatamente. É uma lição que você armazena na memória, assim, e guarda pro resto da vida. Foi o que me veio e à não memória. E não apenas de Dorothy, mas assim, os outros personagens, Os outros né? O Leão, o personagens. Espantalho e o Homem de Lata, cada um deles são trabalhados questões... É pra eu falar ou é pra tu falar? Calado estou. Tô brincando, amor. Se quiser falar, pode falar. Não, quero não. Depois dessa... Te amo. Mas o seguinte, é como o Bruno tava dizendo, os outros personagens, eles conseguem trazer pra gente lições, assim, importantíssimas. Por exemplo, o Leão Covarde. A gente consegue perceber ao decorrer da história que, na verdade, ele não é tão covarde assim. Ele acha que ele é covarde, mas ao mesmo tempo... A covardia, na verdade, foi algo que ele colocou na cabeça dele. E a coragem tá dentro dele todo o tempo. Só que o problema é que ele não acredita nele. Da mesma forma, o Espantalho, que ele quer ter um cérebro, mas ao mesmo tempo ele age como se tivesse mais cérebro do que muita gente. Ele faz coisas super inteligentes. Então, assim, esse é um dos aprendizados. Às vezes a gente não acredita na gente mesmo, assim, né? Nas coisas que a gente é capaz de fazer. E isso é importante. É importante você ter essa autoestima e saber que você é capaz de realizar muitas coisas. Né? Isso aí, concordo. Exatamente. É um livro motivacional. É um livro para lhe tirar na inércia. Poder da ação. Né? Exatamente. Outra coisa também muito interessante, já mais pro final, a gente percebe que as pessoas, né, no caso aqui, a personagem, não apenas a personagem principal, mas os demais também, eles têm uma missão. Então, assim, o alvo, né, a missão deles não era o fim da história, mas todo o percurso. Vocês vão entender melhor se vocês lerem o livro ou relerem, né? A missão deles era principalmente fazer a diferença na vida um do outro. E isso foi excepcional pra mim, assim. Fantástico, uma mensagem que, principalmente nos dias de hoje, muita gente precisa ouvir, precisa ler. Às vezes a gente tá vivendo só olhando pro nosso umbigo, né? E não lembra que existem pessoas à nossa volta. E a nossa missão é essa, fazer a diferença na vida das pessoas. E isso, assim, é muito reflexivo, muito reflexivo. Certo. Agora vamos lá para curiosidade. O que é que você achou? Vou dar uma pausa só para dizer um negócio. No último vídeo, no vídeo desafio, eu cheguei a comentar sobre isso, que o Mágico de Oz é um livro de economia. E aí eu quero saber se Osana achou a economia dentro do livro. Eu não vou mentir, gente. Eu não encontrei economia nenhuma. Inclusive, né, já fazendo uma ressalva aqui, essa edição da Zahra, ela traz uma mini biografia de Baum no começo. E, por incrível que pareça, foi o que eu gostei mais. Porque eu consegui entender a cabeça dele. Ele era de uma família rica, né, tudo bem. E aí eles explicam um pouco que a história do Mágico de Oz é uma alegoria, né, tanto política quanto monetária. Porém, quando eu fui ler,
Eu não consegui ver isso. E era justamente o que Baum queria, na verdade. Ele não queria que as crianças pensassem nisso, até porque uma criança pensar num lado político e monetário de uma história É fica como bem se ele difícil. quisesse fazer, na época, uma crítica velada. E assim, eu confesso aqui, não, quando eu li a história, eu não consegui ver os elementos em si. E aí eu fui falar com o meu querido marido, né, que disse, que foi quem me falou, né, que era uma história, tanto uma alegoria, né, tanto política quanto monetária, para ele me explicar e agora ele vai explicar para vocês. Vamos lá, pessoal. Por que que o Mágico de Oz é um livro de economia, né? Bem, para quem não é muito acostumado com alguns termos de economia, eu vou fazer uma explicação breve, assim, só para dar uma introduzida aqui, né? Uma explicação rápida, até para o vídeo não ficar muito longo. Antigamente, as moedas não existiam, né? Então tudo era feito com base em escambo, eram trocas, né? Você tinha uma galinha, eu tinha uma cenoura e a gente trocava, só que devia existir um interesse comum. Eu devia querer a sua galinha e você devia querer a minha cenoura. E com o passar do tempo e com o crescimento do comércio, né, inclusive começando a tomar uma escala meio global, assim, dentro das regiões, surgiu a necessidade de criar um padrão para que as coisas fossem baseadas, o preço, né? Começaram a surgir os preços das coisas. E aí começaram a surgir as moedas. E as moedas eram utilizadas e elas tinham um valor inerente a elas que era associado a algum bem, alguma coisa física que pudesse dar o que chama de lastro à moeda. Então, antigamente... Aí dá pra ouvir. Agora dá pra ouvir. Não é pra aqui não, hein, a polícia. Antigamente, o lastro da moeda, na época que esse livro foi escrito, nos Estados Unidos, era o ouro. E isso era comum em diversos países assim. Só que na época, Frank Baum, ele é um crítico ao lastro em ouro. Enquanto todo mundo estava querendo que o lastro da moeda, a moeda fosse baseada em ouro, ou seja, o valor do dólar na época equivalia a tantos gramas em ouro, entendeu? É mais ou menos isso a analogia. Mas aí o Frank Baum, ele criticava isso e ele propunha um novo modelo, que inclusive é um modelo que hoje em dia é utilizado. Hoje em dia o lastro, ele não é mais em ouro, padrão ouro. O lastro não é mais em ouro. Ele é em uma moeda fiduciária, né? A base do dólar é a confiança que a sociedade tem no dólar. Então não existe nada físico que dê respaldo ao valor do dólar. O que a gente tem é somente uma lei, uma coisa assinada assim, que dá o valor do dólar e a gente aceita na sociedade. Mas o Frank Baum, lá atrás, já propunha isso, e a história do Mágico de Oz é justamente para tecer críticas ao lastro em ouro. Por isso que o nome do mágico é Oz, porque Oz é onças em inglês, né, que é o peso do ouro, e você vai ver alguns elementos na história, por exemplo, todo mundo conhece um pouco da história e sabe que Dorothy Ela tem que trilhar um caminho que é um caminho de tijolinhos dourados que vai até a cidade das Esmeraldas. Tijolos de ouro que vai até a cidade das Esmeraldas. Esse caminho que ela tem que trilhar é o lastro em ouro. A base do caminho dela é todo em ouro, até que ela chegue na cidade das Esmeraldas. E o que você percebe lendo essa parte da história, eu vou me ater somente a essa parte, não vou prosseguir na história para não dar spoilers. Porque existem outros elementos. Quando eu estava conversando com o Bruno a respeito, eu consegui perceber realmente que existiam elementos na história que meio que depois você direcionavam pode... Isso. Dão esse sentido. Você sabendo que a proposta dele é essa, você começa a enxergar os outros elementos. Mas, por exemplo, o caminho até a cidade das Esmeraldas é em ouro. E até chegar na cidade das Esmeraldas, tudo na história vai dando errado, assim, nada vai se encaixando na história. Porque ele não queria que as coisas se encaixassem no lastro em ouro. As coisas não eram para se encaixar porque ele não via futuro no lastro em ouro. Então, em certo momento da história, você vai ver que o caminho muda e aí depois as coisas começam a se organizar. Você começa a ver os personagens arrumando seus locais, se encaixando na sociedade. E assim, cada um dos personagens aqui, o Leão, o Espantalho e o Homem de Lata, representam uma parcela da sociedade americana da época. O Espantalho são os fazendeiros, os Homens de Lata, os industriais, e o Leão era um político na época que devia representar, dar força a essa mudança. E ele é Por isso que ele precisa de coragem, ele precisa ser ousado. Os fazendeiros na época não se achavam influentes na política porque se achavam burros, mas eles tinham força para poder mudar a política porque a agricultura era muito forte. E os Homens de Lata sentiam que não tinham coração, mas precisavam de um coração. Então é isso que a história tenta trazer.
É isso aí, gente. Esse é o lado político, Econômico. monetário, né? Da história. Mas é muito interessante e é bom você saber disso porque você entende. Eu, pelo Dá menos, outro olho pra isso, eu gosto de saber, pelo menos, de onde veio, né, cada história, como foi que o autor chegou a pensar numa história dessa, né? Então, assim, é legal. Só pra finalizar esse vídeo, eu quero deixar pra vocês aqui a minha citação favorita do livro, porque eu gosto de fazer isso. Eu coloco o que é que eu posso extrair do livro, eu tenho um caderninho, né? Então eu coloco algumas informações e uma citação favorita do livro. Então vou ler aqui porque eu não consigo decorar, tá certo? Mas a citação ela diz assim: não existe criatura viva que não sinta medo quando se vê diante do perigo. A verdadeira coragem consiste em enfrentar o perigo mesmo com medo. Então, isso aqui é o Mágico de Oz falando para o leão covarde, né? Então, assim, é interessante isso e você vê que, na verdade, a coragem, ela tá dentro de você e que, não necessariamente, você vai conseguir essa coragem ou vai conseguir enfrentar as coisas sem o medo. Às vezes, você tem que enfrentar as coisas com medo mesmo. Medo é parte do processo. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. E leiam os livros se vocês não leram, certo? São livros maravilhosos e, por mim, eu colocaria todo mundo para ler esses livros. Beijos e até o próximo vídeo!